Fala galera, professor Ramon Gadelha para mais uma aula, hoje dando continuidade à bioquímica, especificamente vamos falar um pouquinho sobre esse grupo orgânico, as proteínas. Proteínas essas que a gente encontra principalmente em alimentos de origem animal, né? Carne vermelha, carne branca, um peixinho, uma ave. O que você comer de origem animal, pode ter certeza que vai ter sim muita proteína. E essa proteína vai para onde, Ramon? Será que vai para o músculo? Quer saber mais? Espera aí, logo após a vinheta. Voltando agora, galera, para a gente realmente entender, né? Se quando a gente come uma proteína, essa proteína vai direto para o músculo mesmo, será? Antes de você buscar esse conhecimento, você tem que vir para algo mais básico, algo mais simples, porém muito importante, que é a origem de uma proteína. Galera, quando a gente fala em proteína, né, a gente está falando em um grupo orgânico que nada mais é do que a expressão de uma carga, de uma molécula, de uma informação genética que a gente armazena no núcleo de nossas células, tá? Claro que existem células procariontes, ou seja, sem carioteca, que essas células elas não contêm núcleo, mas possuem material genético. E aí, o que é que você precisa saber? Que o nosso material genético, ele vai ter várias regiõezinhas chamadas de genes. A gente tem nas nossas células, cada célulazinha da gente tem uma carga genética. E esse DNA que a gente herda, metade de papai, a outra metade de mamãe. Depois de muita safadeza, a gente tem a carga genética que a gente herda dos nossos pais. Só que nessa carga genética, a gente consegue identificar genes, regiões que vão ser expressadas lá no final em uma proteína. Só que qual é o detalhe? O DNA ele é uma molécula tão importante que ele não se arrisca em sair do núcleo, botar a cabecinha lá do lado de fora. Ele fica dentro do núcleo. E aí, para evitar sair, para evitar se arriscar, ele cria uma cópia desse gene, tá? Esse gene aqui, quando ele é copiado, opa, formei agora um RNA. O que era fita dupla virou uma fita simples. Esse cara é o RNA e esse processo é chamado de transcrição. Esse RNA agora, por sua vez, ele vai lá para o citoplasma e lá no citoplasma existe uma organelazinha, olha o nome dela aqui, ribossomo. O ribossomo, por sua vez, é uma organela celular, está lá no citoplasma da célula, que ele pega esse código e ele vai traduzir e transformar isso em uma proteína, ou seja, esse passo aqui agora a gente chama de tradução. Isso aqui é o fluxo mais simples que a gente tem de uma informação genética para produzir uma proteína. Exemplo, para produzir a melanina, que é um pigmentozinho de cor escura que a gente tem na pele, a gente tem um gene que vai ser traduzido em uma proteína. Para produzir, por exemplo, queratina, cabelo, por exemplo, a gente tem um gene para queratina que vai ser transcrito, depois traduzido em uma proteína. Ou seja, o que é uma proteína? É a expressão de uma informação genética presente no nosso DNA. Ponto. Ok, Ramon. E qual é a composição dessa proteína? Ela é uma molécula pequenininha ou ela é uma macromolécula? É uma molécula gigantesca, é uma macromolécula. Ou seja, é um polímero, tá? Se é um polímero, ou seja, muitos poli vem de muitos, significa que essa macromolécula é formada por vários monômeros, por unidadezinhas simples. É como se você tivesse uma parede, cada tijolinho dessa parede fosse um monômero. E a gente vai polimerizando. Olha, isso aqui é um monômero, um tijolinho que se junta a outro, que se junta a outro, se junta a outro, até formar uma proteína. Então, proteínas são macromoléculas, ou seja, isso aqui são polímeros. São moléculas grandes, são macromoléculas. Se são macro, elas são formadas por monômeros. Como é o nome desses monômeros? Está aqui, Isso aqui é um monômero. Significa que se eu pegar essa bolinha azul aqui, só essa daqui, vou pintar ela aqui para destacar, só essa é um exemplo de um monômero. Como é o nome desse monômero? Aminoácido. Ramon, o que é um aminoácido? Aminoácido nada mais é do que esse compostozinho aqui que tem um carbono no centro. Para cima eu tenho uma ligação com hidrogênio. Para o lado de cá a gente tem uma ligação química que forma esse grupo orgânico aqui, N, hidrogênio e hidrogênio. Esse grupo orgânico se chama amina. E do lado de cá, C, dupla O, OH, esse grupo orgânico se chama ácido
carboxílico. Aí veja, se eu tenho uma amina com ácido, amina com ácido vai junto, aminoácido. Muito bem. Galera, simples assim. Aminoácido nada mais é do que um carbono central ligado a um grupo amina, ligado a um ácido carboxílico. Só que tem um detalhe. Na natureza, a gente encontra uma quantidade total de 20 aminoácidos, beleza? São 20 aminoácidos que existem. E o que difere de um para o outro é esse Rzinho aqui, ó. Ramon, o que é esse R? Esse R é um radical. Pode ser uma cadeia carbônica, pode ser um carbono ligado a um enxofre, como é o caso da cisteína. Eu posso ter, por exemplo, apenas aqui um outro grupo aqui com um carbonozinho, a alanina. Então, é esse cara que vai variar. Eu posso ter aqui apenas um hidrogênio, como é o caso da glicina, certo? Ramon, eu preciso saber todas essas moléculazinhas? Não, galera, não se estressa com isso, tá? Isso aí vai mais a título de informação, embora a gente vai precisar se familiarizar com o nome de alguns desses caras aí, porque realmente existem questões que ele vai pegar, sim, alguns aminoácidos, vamos dizer assim, mais clássicos, mais padrão, né, para a gente poder entender como se formam algumas proteínas. Como é o caso, por exemplo, da metionina. Deixa eu tentar localizar ela aqui. Aqui, ó. A metionina é o primeiro aminoácido que se forma em toda a proteína, a gente inicia sempre com ela. Então, por exemplo, esse cara é um aminoácido importante, beleza? Mas, em geral, esse carbono, veja, ele está ligado a nitrogênio do lado de cá, a outro carbono do lado de cá, a um hidrogênio e a outro cara do lado de cá. Esse carbono aqui, em química, quando ele tem 4 ligantes diferentes, a gente chama ele de carbono. Ó, vou botar um asteriscozinho aqui. Ele é chamado de carbono quiral. Aí agora você já sabe o que é um carbono quiral. Carbono quiral é um carbono que ele tem 4 ligantes diferentes, beleza? Com exceção da glicina. Se você pegar a glicina, em vez de ser hidrogênio, existe um hidrogênio aqui em cima, em vez de ser outro componente que não seja hidrogênio, aí aqui passa a ser um hidrogêniozinho. Aí, consequentemente, ele não é mais um carbono quiral, porque esse ligante é igual a esse. Mas isso é uma exceção. Beleza. Agora, como é que a gente classifica os aminoácidos? Tá? A gente pode dividir eles em 2 grandes grupos, os aminoácidos naturais e os aminoácidos essenciais. Ramon, o que é um aminoácido natural? É que é da sua natureza, da minha natureza, ou seja, a gente produz esses caras, a gente consegue sintetizar todas essas moléculas. Já os essenciais são os aminoácidos que a gente não consegue sintetizar. Na espécie humana, por exemplo, a gente não consegue sintetizar esses 8 daqui. E quando a gente era bebê, a gente ainda não conseguia sintetizar esse 9º aminoácido. Tá? Ou seja, a histidina. Esse aminoácido, quando o bebê a gente não sintetiza, depois a gente passa a sintetizar. Então, no fundo, de uma maneira geral, né, a gente tem 8 aminoácidos aqui que eles são classificados como essenciais e 12 que são classificados como naturais. Agora, se ele é essencial, ou seja, se eu não produzo, como é que eu vou ter esse cara para sintetizar as minhas proteínas? Para polimerizar esse cara com a ajuda do ribossomo? Como é que eu vou fazer isso? Aí, por isso que a gente precisa ingerir na nossa alimentação. Tá? É por isso que a gente precisa, sim, ter contato, conseguir ingerir dia a dia proteína para que a gente possa ter absorção de aminoácidos, principalmente dos essenciais. Agora pensa comigo, né? Um produtor, uma planta, por exemplo, um organismo fotossintetizante, um autotrófico, ou seja, aquele cara que consegue produzir seu próprio alimento. Ele tem algum aminoácido essencial ou será que todos nele é natural ou são naturais? Né? Todos vão ser naturais porque ele é um produtor, beleza? Tranquilo? Aí já deve ter passado na sua cabeça, Ramon, e a pessoa que é vegetariana, a pessoa que é vegana, ela consegue se alimentar? Porque lá no início da aula você falou que fontes ricas de proteínas são de origem animal. E aí essas pessoas vão morrer, né? Não, só que tem um detalhe. Pessoas que são vegetarianas e principalmente as veganas, elas precisam ter uma dieta muito mais diversificada no ponto de vista de vegetais. Por quê? Porque em geral, isso não é uma regra, tá? Isso não é uma regra, mas em geral, as proteínas, elas estão mais abundantes em alimentos de origem animal. E em vegetais é mais pobre a gente encontrar.
Mas se a gente consegue diversificar essa dieta, se de repente, por exemplo, você só comer alface, o que é que vai acontecer com você? Aí você vai morrer. Por quê? Porque vai faltar sim nutrientes. Beleza? Então fica ligado, fica atento a essa questão, porque realmente é importante a gente ter uma diversidade plástica, principalmente, né, diversidade em termos de alimentação, principalmente porque a gente está falando de proteínas, mas não é só proteína que a gente consegue extrair de alimentos, carboidratos, lipídios, vitaminas, né, sais minerais. Então isso tem uma série de importâncias que vão além, obviamente, das proteínas. Com relação à formação de uma proteína, galera, aí eu queria que você ficasse ligado aqui, preste atenção, veja. Você já entendeu o que é um aminoácido, você tem que olhar para essa molécula agora e identificar, isso aqui é um aminoácido. Grupo amina, grupo ácido ligado a um carbono central, com um radical que vai variar de um aminoácido para outro. Se eu pego um aminoácido e junto com outro, eu vou fazer o seguinte, olha para aqui para o quadro que a gente vai representar isso aqui de outra forma, preste atenção. Se você pegar, eu peguei esse azulzinho aqui, o próximo aqui não é um verdinho, então vamos representar esse cara aqui também na cor verde. Preste atenção. Vou colocar ele na cor verde. Carbono central, para cá você já sabe o que é que tem que ter. Vai. Grupo, amina. Para baixo eu tenho um radical. Para cima, outro hidrogênio. E para cá eu tenho o ácido carboxílico. Faltou um oxigênio aqui. Pronto, agora foi. Isso é um aminoácido. Quando dois aminoácidos se encontram, né, existe aí uma ligação que vai acontecer entre esses dois caras. Deixa eu apagar isso aqui para ficar mais claro. Veja. Aí o que é que vai acontecer? Esse cara daqui, o OH do ácido, vai se ligar ao hidrogênio do outro grupo, que é a amina. Quando esses dois caras se ligam, existe a formação aqui de uma molécula. Que molécula é essa aqui que está se formando, galera? Isso aqui, ó, H2O, ou seja, está se formando aqui uma molécula de água. Aí eu vou tirar esse cara daqui, porque saiu uma molécula de água. Se liga, ó, saiu uma molécula de água. E agora eu tenho um carbono livre e eu tenho um nitrogênio livre. E esses caras agora estabelecem uma ligação entre eles. E essa ligação ela é chamada de, olha o nome dela, ó, ligação peptídica. Ramon, o que é uma ligação peptídica? É uma ligação entre dois aminoácidos. E para haver uma ligação peptídica, tem que haver a saída, a liberação de uma molécula de água. Ou seja, eu estou sintetizando uma molécula e estou liberando, perdendo água. Essa perda de água é chamada de síntese por desidratação. Tranquilo? Então, ó, carbono se liga ao nitrogênio, ligação peptídica, perdeu água, síntese por desidratação. Ficou claro? Então, quando a gente fala em ligação peptídica, eu pergunto a vocês, se eu tenho dois aminoácidos, quantas ligações peptídicas eu tenho aqui? Vai, eu só tenho uma ligação peptídica. Ok. Se eu tiver um terceiro aminoácido, se eu botar um terceiro aminoácido aqui, o que é que vai acontecer? Outra ligação peptídica. Se eu botar outra ligação peptídica. Então veja, 2 aminoácidos, uma ligação, 3 aminoácidos mais uma ligação. Ou seja, eu vou ter 2 ligações para 3 aminoácidos. Se eu botar um quarto aminoácido, eu vou ter 3 ligações e assim sucessivamente. Ou seja, se eu tiver 100 aminoácidos, eu vou ter quantas ligações peptídicas? 99. Por quê? Porque sempre o número de ligações peptídicas é igual ao número de aminoácidos, vou abreviar assim, ó, número de aminoácidos menos 1. Isso aqui é uma regra, galera, beleza? Sempre o número de aminoácidos menos 1 vai dar o número de ligações peptídicas. Por exemplo, essa proteínazinha aqui, ó, que está sendo formada. Eu tenho 1, 2, 3, 4 aminoácidos. Quantas ligações peptídicas? 1, 2, 3. Ou seja, 4 aminoácidos menos 1 é igual a 3 ligações peptídicas, beleza? Partindo agora para outro ponto importante, a formação de uma proteína. A gente já entendeu que para formar uma proteína, a gente precisa de ligações peptídicas. Só que a forma que essa proteína vai ter lá no final é algo que eu acho que nessa aula a gente para agora, respira fundo, porque é o ponto mais crucial para que você consiga desenvolver outros aspectos importantes ao longo do curso, que é o seguinte:
Quando a gente fala em forma proteica, a gente está falando, pega isso daí, forma proteica é a mesma coisa que está falando na sua função. A forma de uma proteína é igual à função. É tão importante que eu vou apagar isso aqui tudinho e vou anotar exatamente essa frase que eu coloquei aqui agora. A forma, ela é igual, ó, forma da proteína, ela é igual à função dessa proteína. A forma é igual à função. Tá, Ramon, e o que é que determina essa forma? Preste atenção agora. Preste atenção. Olha para cá. Eu tenho essa bolinha aqui, ó. Cada bolinha dessa aqui é um aminoácido. Eu tenho um aminoácido, outro. Eles vão se ligando. Um vai fazendo ligação peptídica com o outro. Um vai fazendo ligação peptídica com o outro. E essa cadeia peptídica, ela vai crescendo. Quando ela tem uma forma linear, ou seja, a forma de uma linha, a gente chama isso de forma primária. Só que presta atenção, vê? Presta atenção. Eu vou pegar um recurso didático para facilitar esse processo. Deixa eu pegar aqui um fone. Tem um fone aí? Deixa eu pegar aqui, pedir a licença aqui ao cameraman pelo fone de ouvido emprestado aqui. Vê, presta atenção, se liga. Voltando aqui agora com o fone. Imagine que a proteína está se formando. Ó. Isso aqui, um aminoácido se liga a outro, que 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 se liga a outro. Existe uma cadeia em formação, beleza. Só que o que acontece? O aminoácido que está aqui nesse meu dedo, ele não está interagindo com esse daqui. Ele interage com o que está ao lado dele. Só que à medida que essa cadeia vai crescendo, 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 esses caras começam a interagir ao ponto deles começarem a se contorcer. Ó. Essa contorção vai fazendo com que ele comece a criar uma estrutura, agora que a gente chama de estrutura secundária. Ramon, tu falou em interação. Que interação é essa? Olha para cá. Quando uma cadeia ela começa a se contorcer, é porque um aminoácido que está aqui, ele vai interagir com o outro, que ele não é vizinho, que ele estava distante, mas é que ele consegue, a partir de agora, promover ou garantir essa interação intermolecular, ou seja, entre essas moléculas. Por exemplo, vê, se eu tenho aqui um aminoácido que ele tem no seu radical um enxofre, preste atenção, lembra lá, ó, carbono, para cá eu tenho um radical. Se esse radical desse cara for um enxofre e o outro aminoácido que está próximo a ele, depois dessa contorção, também foi enxofre, esses caras fazem uma interação que a gente chama de ponte disulfeto. Mas pode também acontecer uma ponte de hidrogênio, interações de Van der Waals. Dependendo do aminoácido, essas interações vão acontecendo. E são essas interações intermoleculares que vai fazendo com que essa molécula comece a se contorcer, galera. Começa a se contorcer. E essa contorção faz com que esse cara passe agora a interagir com essa ponta daqui que estava bem distante. Eles estavam bem distantes. À medida que eles foram interagindo, esse cara da ponta passou a interagir com esse, e aí eu tenho no final uma forma definida. Eu saí da primária para a secundária e agora eu estou na forma terciária. Essa terciária é justamente essa forma tridimensional. A primária linear, a secundária ela tem a forma de uma hélice, a gente chama de helicoidal, também pode ser chamada de beta pregueado, daqui a pouco eu coloco essa informação aqui bonitinho. E a terciária é um formato tridimensional. O que é que acontece em algumas situações? Que uma tridimensional se junta a outra. Aí agora a gente vai para um quarto formato, que é a forma quaternária. O que é que seria a quaternária? É quando eu tenho mais de uma cadeia terciária unida, beleza? Então, a primária, como é que seriam essas formas? Vamos colocar aqui. A forma ela pode ser assim, ó. Pode ser primária, secundária, terciária e quaternária. A primária, você tem que lembrar que ela sempre vai ser forma linear, é o início de tudo. A secundária, ela tem uma forma helicoidal. Só que essa forma helicoidal pode ser de duas maneiras. Ou ela é do tipo alfa hélice, que ela tem mais ou menos esse comportamento aqui assim, ó. Ou ela pode ser do tipo beta pregueado. Como é que seria o beta pregueado? Ele tem mais ou menos esse formato, beleza?
Terciária seria uma forma tridimensional. Aí eu já adianto para os senhores e senhoras. O formato tridimensional, a forma terciária, é a forma final da maioria das proteínas. Ou seja, a maioria das proteínas vão desempenhar uma função dependendo dessa forma terciária. Algumas chegam a essa forma quaternária, que é quando você junta mais de uma cadeia. Então assim, ó, mais de uma cadeia terciária. Beleza? Se eu juntar mais de uma terciária, eu tenho uma quaternária. Exemplo clássico de uma proteína quaternária é a nossa hemoglobina, o pigmentozinho vermelho que está lá dentro das hemácias que ajuda a gente a transportar oxigênio. Beleza? Como eu falei para vocês, está aqui, ó. Isso aqui é uma proteína quaternária. É uma proteína que ela tem uma, duas, três, quatro cadeias. São duas cadeias alfa embaixo e duas cadeias beta em cima. Isso é uma hemoglobina. E o que mantém essas proteínas unidas é um grupo chamado de grupo M. O que é um grupo M, Ramon? Vou só puxar dar um zoom aqui na molécula no grupo M, para você ter uma ideia da complexidade que é isso. O grupo M são 4 anéis, que a gente chama de anéis pirrólicos, e existe esse sal mineral que você já sabe nessa altura do curso, que ele se chama ferro, tá? O ferro, ele mantém esses anéis unidos e é ele que garante a formação desse grupo M. E é o grupo M que mantém as 4 cadeias unidas, ou seja, forma quaternária. E aí a gente entende, né, a complexidade dessa molécula, dessa hemoglobina, sabendo também da complexidade e da importância da sua função. Inclusive, aí eu queria puxar um ponto aqui bem específico. Preste atenção, veja. Preste atenção. Se eu estou falando que a forma da proteína determina a sua função, se eu alterar a forma, o que acontece com a função? Ela vai ser alterada, beleza? Aí eu pergunto, o que é que determina essa forma? Veja, preste atenção. O que determina? Então assim, ó, determinantes. O que é que determina essa forma? Tem 3 fatores que determinam. Quais são esses 3 fatores? Vou botar aqui. Primeiro, segundo, terceiro fator. O primeiro fator é o seguinte. Se eu colocar aqui, galera, preste atenção. Essa proteína, cada bolinha dessa é um aminoácido, beleza? Essa proteína daqui, ela é igual a essa? Não. Por quê? Porque o número de aminoácidos aqui é diferente. Então, uma característica que determina a forma é o número de aminoácidos, beleza? Outra coisa, se eu fizer isso aqui agora, mas dizer a você que esse aminoácido aqui, ele é diferente desse, essas proteínas são iguais? Também não. Ou seja, o tipo do aminoácido, tipo de aminoácidos, também vai determinar qual vai ser essa proteína. Beleza. E se eu fizer isso aqui agora? Opa, essas proteínas têm o mesmo número e têm os mesmos tipos. Elas são iguais? Não. Por quê? O que é que está sendo diferente agora? A ordem desses aminoácidos. Então, outro ponto importante é a ordem, a sequência de aminoácidos. Qualquer alteração em qualquer um desses fatores determinantes, a forma é alterada. E alterando a forma, a gente altera a função. Essa alteração de função, aí pega esse detalhezinho aqui também. Essa alteração de função, tá para cá. Se eu alterar a forma, alteração da forma, a gente chama isso de desnaturação. E essa desnaturação proteica vai consequentemente causar desnaturação ou mudança na função dessa proteína. Beleza? Exemplo clássico que acontece. Olha isso aqui. Anemia falciforme. Você já deve ter ouvido falar em anemia, talvez não em falciforme. O que seria essa anemia falciforme? É um tipo específico de anemia que causa, é um fator genético, você herda isso de papai e de mamãe, que causa a mudança na forma da hemácia. Ela fica com formato de foice, tá? Por isso o nome falciforme, é em forma de foice. Ramon, por
Por que isso acontece? Acontece uma alteração nessa forma que, consequentemente, altera a sua função. Quer ver um detalhe? É isso aqui que acontece. Se liga. Vou apagar agora aqui. Vou apagar embaixo mesmo. Vê, presta atenção. Se liga. A hemoglobina, como eu falei para vocês, tomando como base a hemoglobina, ela é formada por 4 cadeias. A gente chama de cadeias alfa, 2 cadeias alfa, vou botar aqui embaixo, e aqui 2 cadeias beta, beleza? E o que mantém esses caras unidos é justamente aquele grupo M, que é onde tem o ferro. Então isso aqui seria o grupo M, beleza? Aí o que acontece? Se a pessoa herdar do seu pai ou da sua mãe um DNA, um gene que cause uma alteração na cadeia beta, mais especificamente, essa cadeia aqui, ela tem mais de 100 aminoácidos. Mas imagine que o 6º aminoácido desse cara, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse 6º aqui é um carinha chamado de ácido glutâmico. Se esse ácido glutâmico ele for mutado, ele for alterado, ou seja, se eu alterar aqui o tipo do aminoácido, a forma final dessa proteína é mudada. Então veja que é uma questão genética que vai influenciar na proteína, na forma dessa proteína. Porque se eu altero o tipo de aminoácido aqui, as interações que acontecem entre eles acabam mudando. E alterando essa forma, isso acaba influenciando também, nesse caso, na alteração da forma da célula, da hemácia. E aí a célula fica com esse formato de uma foice. Isso aqui é uma foto de microscopia óptica e a gente vê algumas hemácias normais e outras hemácias bem fininhas, com forma de foice. Isso aqui é uma pessoa com anemia falciforme. Em alguns casos, as pessoas têm que fazer processos de transfusão, já que alterando a forma, ela altera a sua função e aí, consequentemente, essa pessoa vai ter dificuldade de transportar gases, principalmente oxigênio. E aí, sem oxigênio, a pessoa não vai suportar e pode morrer, beleza? E aí, o que é interessante? Aí é um ponto, é um último parênteses para a gente finalizar essa aula com chave de ouro. Vê, em algumas áreas do mundo, existe uma doença, né, que é uma doença endêmica, principalmente da região ali mais tropical, chamada de malária, que é causada por um protozoário, tá? Um protozoáriozinho chamado de Plasmodium. Esse cara, ele causa febres, ele se alimenta exatamente de hemoglobina. E ele vai entrar na hemácia, se alimentar, se reproduzir, destruir essa hemácia, vai atacar outra hemácia e aí vai, né, criando um ciclo até que a pessoa fica fraca e morre. Em algumas áreas, sabe-se hoje que quando você tem altos índices de malária, existe um alto índice também de pessoas com anemia falciforme. Por quê? Porque pessoas que têm anemia falciforme, elas passam a ter uma resistência natural contra o patógeno, contra o agente causador da malária. Por quê? Porque o Plasmodium ele não consegue se alimentar dessa hemoglobina infectada, ele não consegue se aproveitar disso. E aí, consequentemente, em um meio em que pessoas morrem de malária, é melhor ter falciforme e sobreviver a morrer de malária. Isso aí se chama seleção natural, beleza? E para a gente finalizar, eu tenho aqui uma outra classificação, proteínas fibrosas e globulares. Fibrosa, forma de fibra, globular, porque ela fica bem globosa, né? Ela tem uma forma de uma bolinha. Essas proteínas, em geral, elas são móveis, como acontece com a mioglobina, como acontece com a albumina que a gente tem no sangue da gente, que ele transporta, ele ajuda a transportar lipídios, ácidos graxos. E as fibrosas, elas são mais fixas, geralmente são proteínas impermeáveis, como é o caso da queratina, né? Como é o caso também do colágeno. São proteínas fixas com um formato mais fibroso, né? Mais, de fato, em forma de uma fibra. E as funções proteicas, aí, galera, eu posso falar aqui a gente poderia passar uma aula inteira aqui só falando de função proteica, de verdade. Só para você ter ideia, a gente tem no corpo humano aproximadamente 25 mil genes. E a gente tem uma quantidade maior, acima aí de 150 mil proteínas. E isso, obviamente, tem um nível de complexidade que a gente vai ver em genética, tá? Então não se preocupa com isso agora, não. Mas as funções são mais diversas possíveis. Eu posso falar em função energética? Posso. Quando a gente está acabando o estoque de carboidrato, acabando o estoque de lipídio, a gente também usa estoque de proteína, ou seja, a gente começa a perder massa muscular, massa magra, beleza? A gente também tem função estrutural, né? Muitas proteínas são estruturais,
né? Proteína de membrana, né? A queratina é uma proteína estrutural, por exemplo. Defesa, muitas proteínas também atuam como defesa. Os próprios anticorpos, as imunoglobulinas também. Transporte, a própria hemoglobina ela faz transporte. Transporte de quê? Transporte de gases, beleza? Existem proteínas na membrana também que são canais, que elas permitem que substâncias entrem e saiam. Ou seja, também são proteínas transportadoras. A gente também pode falar em reconhecimento. Tem proteínas que elas reconhecem outras. Por exemplo, Covid-19. O que é que fez o SARS-CoV-2 infectar e parasitar células humanas? Uma proteína que tem nas nossas células respiratórias passou a reconhecer uma proteína viral e aí quando uma reconhece a outra ocorre aí o processo de penetração ou possibilitando a entrada do vírus no nosso corpo. Beleza? Então, existem várias proteínas de reconhecimento. Um hormônio, por exemplo, que é produzido na cabeça, a prolactina, ele vai agir aonde a prolactina? Vai agir no dedo do pé, vai agir no baço, onde é que ele age? Aqui, ó, na glândula mamária. Ou seja, existe uma proteína ali de reconhecimento dessa proteína. Função hormonal, existem muitas proteínas que são hormonais. Insulina é um hormônio e é proteico. Glucagon também é proteico. Proteínas contráteis, ou seja, que possibilitam contração muscular, quitina e miosina. No músculo, a gente contrai e relaxa devido à presença dessas proteínas. Proteínas impermeabilizantes, tá? A queratina, por exemplo, é uma proteína também impermeabilizante. Função de adesão, ou seja, muitas proteínas elas mantêm-se ou garantem a união entre células vizinhas, né? Existem algumas especializações na membrana de células que mantêm elas todas unidinhas para elas não se separar. As células da nossa epiderme, elas são todas juntinhas. Porque imagine, se tivesse tudo separado, vírus, bactéria ia sair entrando com tudo. E aí, por que elas mantêm-se muito unidas? Porque existem proteínas, desmossomos, hemidesmossomos, que garantem essa adesão. E função catalisadora, tá? Sobre essa função catalisadora, aí você vai ter que esperar e aguardar o próximo vídeo, porque a próxima aula vai ser exatamente sobre proteínas catalisadoras, também chamadas de enzimas. Beleza, galera? Espero que você realmente tenha contribuído com sua aprendizagem, porque proteína é algo fantástico. Respondendo a pergunta lá do início da aula, eu perguntei, Ramon, a proteína que a gente come vai direto para o músculo? Resposta, não. Por que não? Porque essa proteína é muito grande, ela é uma macro, ela precisa ser quebrada. Então a gente tem enzimas, proteínas catalisadoras que vão quebrar, transformar em quê? Em monômeros, em aminoácidos. Aí sim, esses aminoácidos caem na corrente sanguínea, vai para as células musculares para que você faça a síntese proteica. E essa síntese proteica depende de quem? De um comando genético. Isso é biologia, isso é Ramon Gadelha. E aí, curtiu essa aula? Então não se esquece de deixar o seu comentário, dar o seu joinha e não se esqueça também de ativar o sininho e se inscrever no nosso canal. Agora você já pode ir para a próxima aula.